paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e você que é ouvinte da palavra do Senhor, que o Senhor venha dar a todos nós um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória, um dia onde você pode ter muitas conquistas, sempre no nome do Senhor Jesus, né? Porque é Ele quem cuida de nós. Eu gostaria de hoje, na nossa reflexão, estar meditando a respeito da gratidão. Como é importante sermos gratos ao Senhor. Sabe, queridos, às vezes, nas nossas lutas cotidianas, né, parece até que você não tem do que agradecer, mas nós temos muito que sermos gratos ao Senhor, porque só de você levantar da cama pela manhã, sem necessitar da ajuda de ninguém, né, as pessoas... É tão comum, né? A gente levanta da cama, aí vamos ao banheiro, escovamos nossos dentes, tomamos banho, nos trocamos. Tudo que a gente faz é tudo assim muito no automático, já estamos acostumados, né? E aí a gente acha assim que normal. Mas você sabe que tem pessoas que não podem fazer isso sozinhas. Elas precisam de ajuda, de alguém que a ajude a levantar da cama, de alguém que a ajude a sentar numa cadeira higiênica, que alguém que a leve ao banheiro, que ligue o chuveiro para ela, que a ensaboe e tudo mais que nós sabemos, né? Então, quando isso vamos dizer assim, fácil e prático na nossa vida, parece que a gente não tem do que agradecer, mas não pense assim. Eu e você temos muito que sermos gratos ao Senhor. Pai, graças te dou por me levantar mais esse dia. Crie esse hábito. Bons hábitos fazem bem para a nossa alma. Então, crie o hábito de se levantar pela manhã e agradecer, lembrar de Deus. A primeira lembrança sua ser Deus. Obrigada, Senhor, porque eu posso abrir meus olhos agora e enxergar. Obrigada, Senhor, porque eu possa me levantar da cama sem auxílio de ninguém. Obrigada, Senhor, porque eu vou poder fazer minha higiene sem auxílio de ninguém. Obrigada que eu posso ir para a cozinha fazer o meu café e tem um pão na minha mesa, por mais simples que seja um pão com margarina, um café preto, sem aquele leite, né? Porque o café com leite é gostoso, né? Mas tem dia que a gente não tem nenhum leite para pôr no café. Mas glória a Deus! E aquele que não tem nem o pão puro, sem a margarina, nem o café puro? Gente, se a gente olhar em volta, fora do nosso meio, a gente vai ver muita coisa que a gente não imagina. E a gratidão, ela é muito importante na nossa vida. Sermos gratos. E eu quero basear na palavra do Senhor, que está aqui no livro de João, no capítulo 6. Fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas fala de uma atitude que o Senhor Jesus teve e deixou para nós como um bom exemplo sobre ser grato. Existem muitos outros textos, mas para o vídeo não ficar longo, eu não gosto de fazer vídeo longo, para que você fique animado para assistir. Porque quando o vídeo é longo, você é um vídeo longo, aí desanima. Não desanime, porque é palavra de vida, palavra para a sua vida, para você levar para a sua vida, para você passar para os seus filhos e netos, tá bom? E nós temos umas gerações futuras, se Jesus não voltar antes, de pessoas melhores, de pessoas mais gratas, de pessoas mais humanas, tá? E isso quem forma somos nós. Mas às vezes, eu vou falar com muita sinceridade, às vezes você instrui e ensina, mas mesmo assim a pessoa quando começa a se relacionar com outras pessoas, aí ele já parece que esquece tudo que você ensinou. Mas não esquece não, tá?
Porque o dia que o mal chegar e bater na porta, aí eles vão lembrar. Mas por isso é bom ensinar, tá bom? Então vamos lá. Está no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 6. Vamos começar a partir daqui. Diz assim: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Só os homens, sem contar mulheres e crianças, tá? Porque naquela época era assim. Só contavam os homens. E Jesus tomou os pães, aqui está a chave. Versículo 11. Mateus 6, 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, diz aos seus discípulos: recolhei-os os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, veja bem, vamos nos ater no versículo 11 e 12. Primeiro, nós vimos aqui que havia uma grande multidão de pessoas. Só de homens eram quase 5.000. Se fôssemos contar aqui mulheres, crianças, daria quanto? 12, 13 mil, 15, não sabemos. Mas que daria, por aí daria. Aí alguém pode dizer: isso não é verdade. Só que tem um textozinho aqui, um pedacinho aqui, que fala assim, ó. Repartiu-os pelos discípulos, os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam, quer dizer, à vontade, né? Não era limitado, ó, só pode um pedacinho, não. Quanto eles queriam. Versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então veja, as pessoas não eram limitadas na quantidade de comer, mas elas ficavam saciadas. Então, quando Deus abençoa, você pode comer uma quantidade pouca, que você vai ficar saciado. Quando a bênção de Deus está no negócio, ainda que seja pouco, Deus dá saciedade. A bênção de Deus multiplica. Então, houve a multiplicação? Houve. Mas aqui também houve um outro milagre, que foi a saciedade. Porque tem um outro texto, que eu não sabia que eu ia entrar nessa parte da saciedade, então eu não separei. Mas tem um outro texto, até no Antigo Testamento, que fala que devido às atitudes errôneas do povo contra Deus, eles comiam, mas não se saciavam. Então, eu acredito que deveria ser pessoas que estavam numa condição assim espiritual tão decaída que nada saciava eles. Então eles tinham que comer, entende? Então, olha o que a gente aprende aqui. 2 lições importantíssimas, irmão, para nós levarmos para a nossa vida. Quando a bênção de Deus está, existe o milagre da multiplicação. Deus multiplica. Deus faz render.
quando a bênção de Deus está, você pode comer até uma quantidade pequena, mas logo você fica saciado. Não quero mais não, estou satisfeita. Poxa, mas você comeu tão pouquinho, mas eu estou satisfeita. E se a pessoa comer mais, até se sente mal. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre ela. Então, é bom termos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Como adquirimos a bênção de Deus? Primeiramente, abrindo o coração para o Senhor. Quando abrimos o nosso coração, a bênção de Deus vem sobre nós. Porque aí nós não estamos numa atitude de rejeição ao Salvador. Às vezes eu tenho que levantar assim a vista, porque aqui em cima é para longe. Tipo assim, eu quero pegar um ônibus, aí eu enxergo lá longe. Mas aqui embaixo é para perto. Aí quando eu fico assim, fica meio embaçada a visão. Aí eu tenho que suspender para que eu enxergue aqui, aí eu enxergo melhor, entendeu? Porque é para perto. Então não repare, às vezes eu faço assim, é por causa do multifocal, tá? Então, queridos, é essa mensagem que eu gostaria de repartir com vocês no dia de hoje. Seja grato, tenha um coração grato, tenha um coração submisso ao Papai do Céu. Tenha um coração que ame ao Senhor, amor. Se você não amá-lo, você não vai ter como ser grato a Ele, porque você não o ama. Então, você tem uma relação de distanciamento. Ame-o e você vai perceber a diferença. Mas como que eu vou amar a um Deus que eu não vejo? Peça. Eu fiz isso um certo tempo na minha vida. Quando ouvi numa mensagem, a pessoa falava a respeito de amar a Deus. E aí eu falava assim, e aí eu percebi que eu não amava a Deus. Até então eu não tinha percebido, e já era cristã, já estava na igreja há tantos anos servindo ao Senhor. Mas eu falei, quando eu ouvi aquela mensagem, eu falei assim, eu descobri, porque você vai ouvindo uma mensagem e vai raciocinando nas palavras que estão sendo ditas. E aí eu pensei, eu não amo a Deus. Eu descobri aquele dia, eu não amo a Deus. Aí eu fiquei assim, muito, muito, muito decepcionada comigo mesma. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Como eu faço? E aí eu pensei, eu vou orar. Porque tudo tem solução através da oração. E aí eu comecei a orar ao Senhor. Comecei a pedir, Senhor, eu quero te amar. Coloca amor no meu coração ao Senhor. Eu quero te amar. Comecei a pedir. E a partir daqueles dias, que foi uma sequência de dias eu orando. Senhor, eu quero te amar. Senhor, põe amor ao Senhor no meu coração. Senhor, eu quero te amar. Eu desejava de todo o meu coração amar a Deus. Eu não queria ter que ver alguma coisa que representasse Deus para eu amar. Não. Eu queria amar a Deus, porque Jesus fala assim, você, se referindo àquelas pessoas, né, a Tomé principalmente, você, por ter visto, creu. Mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas que creram. Então, o Senhor estava falando de nós, porque nós não vemos a mão furada do Senhor Jesus. Nós não vimos o seu lado furado. Nós não vemos os pés dele furados, mas nós cremos. Então, ele já nos chamou de bem-aventurados, porque não precisamos ver para crer. Então, a gente tem isso no nosso coração. Nós não precisamos de ver um retrato de alguma coisa, uma imagem, uma estátua. Nós não precisamos. Porque Jesus mesmo disse isso, bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, Tomé acreditou porque viu. E ele mesmo confessou, se eu não ver, se eu não botar meu dedo, ainda foi além, né? Ele não só queria ver, mas queria botar o dedo. Eu não crerei.
Então, aí Jesus diz para eles: não sede incrédulo, mas sede crente, creia. Então, Jesus deu um puxãozinho de orelha em Tomé. Então, assim somos nós. Não sejamos incrédulos, mas creiamos no Deus das nossas vidas. Hoje aqui eu vim gravar aqui nesse quarto. Esse quarto aqui era o quarto onde nós tínhamos aqui a salinha das crianças, né? Na igreja. Vou suspender aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Tá vendo ali, ó? Aqui é a escadinha para chegar no céu. Eu botei o retratinho meu e do meu amado, que agora ele está com o Papai do Céu. Tá? Então esse aqui, ó, aquela ali representa a Bíblia. Tá vendo? Ali as crianças orando em torno do nome do Senhor Jesus. Eu achei que ia ficar legal aqui. Gente, um beijo grande. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor abençoe os seus animaizinhos, seja de estimação, seja da sua criação. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua família, sobre a sua fonte de renda, sobre os seus negócios, seja uma fábrica, seja uma confecção, seja você que é manicure, cabeleireira, não importa, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E que todo mal seja extirpado de sobre a nossa nação. Amém? Então assim, eu quero agradecer a você. Olha, pessoal, toca no joinha, compartilha com outras pessoas para que se multiplique essa corrente do bem. Se inscreva no canal. O YouTube precisa entender que esse conteúdo é relevante. E aí, se você fizer essas coisas, ele vai indicar para outras pessoas e até para outros países. Então, existem brasileiros em toda parte do mundo, gente. Então, quando vocês estão fazendo isso, vocês estão cooperando para que a palavra de Papai do Céu vá mais longe, tá bom? Às vezes, aqui na plataforma, a gente tem que falar algumas coisas assim, vamos dizer assim, que você entende. Você sabe quem é Papai do Céu, né? Então, porque se fala de outra forma, aí já é de cunho religioso e não sei o quê, de doutrinação, sei lá mais o que, né? Então, a gente tem que ter sabedoria para tudo. Deus, para isso, nos fez seres pensantes, né? Então, ó, coopera conosco, coopera com o reino, tá bom? E que o Papai do Céu abençoe a sua vida rica e poderosamente. Fiquem na paz.